Olá a todos, eu me chamo Juan Carlos Araújo, sou engenheiro agrimensor e cartógrafo e trabalho na empresa JM Topografia e Projetos. Esse é o relatório de número 1, tá? Da propriedade da senhorita Cláudia. O lote em questão é o lote 26, localizado na rua 50, quadra 39, tá? Em Angra dos Reis. Então, vamos dar prosseguimento ao relatório. A nossa ideia é fundamentar como que está sendo localizado esse lote, quais os critérios que estamos utilizando, tá? Aqui na minha tela eu tenho o AutoCAD aberto, eu tenho a planta que nos foi fornecida, que é a PAL, a planta de loteamento desse bairro, tenho a ortofoto que geramos após um aerolevantamento com o drone. Bem, sobre o aerolevantamento com o drone, né? O nosso funcionário Washington, tá, em conjunto com outros auxiliares de topografia, esteve em loco e realizou esse aerolevantamento com drone nessa primeira visita, para que possamos fazer uma análise completa aqui das quadras para estar tentando localizar esse lote, tá? Aqui eu tenho todo o levantamento, como ele foi gerado, tá? Os pontos que originaram essa região, tá? A gente consegue ter todo o levantamento da área. Para nossa finalidade é ideal ter esse levantamento. Aqui temos o modelo 3D, onde a gente consegue verificar toda a região, tá? Com uma precisão satisfatória. Conseguimos aqui verificar o rio, conseguimos verificar as quadras que compõem o bairro e geramos por fim a ortofoto, que vai ser o nosso objeto de estudo, tá? A ortofoto ela é uma imagem aérea, ela é composta de várias outras imagens, tá? Eu vou estar demonstrando aqui. O drone passa capturando várias imagens e depois ele realiza um processo de ortorretificação, de maneira que em qualquer lugar que nós aproximemos a ortofoto, estamos sempre olhando de uma perspectiva completamente de cima, permitindo que a gente consiga obter medidas confiáveis dentro desse aerolevantamento. Bem, continuamos, já explicamos aqui como foi obtida esta ortofoto. Qual é o próximo passo? De posse dessa ortofoto, que é o aerolevantamento da região, a gente precisa comparar com a PAL, que é a planta de loteamento que originou esse bairro. É a planta que dá um norte para todo o bairro e é a planta que fundamenta a documentação dos lotes que compõem as quadras, ok? Bem, então, o que foi constatado em loco? Primeiro vamos às características aqui da região. Vou mostrar aqui umas imagens que foram retiradas em loco. Fotos terrestres. Temos aqui essas fotos que foram tiradas em loco da rua 50. Bem, de começo a gente pode observar que a região ela fica próxima ao rio, é uma região que não está pavimentada e a gente observa bastante discrepância do que existe em loco com relação ao que está na planta, tá? Aqui são as ruas adjacentes que estão asfaltadas. Aqui na foto fica difícil de identificar qual lote é o que, né? Na ortofoto fica mais fácil, mas essa é basicamente a característica da rua, tá? Uma rua que não está pavimentada.
mas até aí sem problema. A gente observa que alguns imóveis possuem endereço como Rua 50, tá? Que facilita. Bem, continuando aqui na Rua 50, a gente observa algumas edificações que já foram construídas, tá? Constando aqui na rua. E essa basicamente são as características da rua, né? A partir da visão terrestre, tá? Essas foram as imagens retiradas em loco durante a visita de campo. Voltando aqui para a ortofoto, a gente vê que pelo fato dessa PAL ela ser bem antiga, a gente tem dificuldade de identificar algumas medidas eu tenho aqui a PAL, mas eu vou abrir o PDF, mas a gente vê que possui algumas distorções, né, aqui que dificulta a gente de estar identificando o lote. Mas aqui basicamente eu alinhei essa PAL baseando e tomando como referência principal a Rua 50. Quando a gente alinha pela Rua 50, a gente verifica que tem essas outras ruas aqui adjacentes, elas não casam. No caso, essa rua ela deveria estar passando aqui. A gente até consegue escalonar uma coisa ou outra, mas a gente vê também algumas outras divergências. Por exemplo, essa rua aqui, ó, eu vou dar zoom, essa rua aqui, tá? Ela não existe nessa planta. Nem essa rua aqui. Então, foram instaladas algumas ruas transversais posteriormente à confecção dessa planta e eu não sei se foi atualizado na prefeitura. A gente tem até um contato na prefeitura de Angra e eu também solicitei a esse meu contato que trabalha lá na prefeitura se ele teria alguma planta mais atualizada dessa região. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas vamos lá, o que a gente usa como referência? Lembrando que a gente precisa fundamentar aqui a nossa localização do lote. Então eu alinhei pela Rua 50, que é uma rua que lá consta como Rua 50 e a planta também consta como Rua 50. A gente tem essa Rua 1, tá? Essa Rua 1, que é essa rua de estrada de terra que temos aqui, ó. E ela em loco também consta como Rua 1. Então a gente alinhando essa PAL, a gente tem que, utilizando como referência a Rua 50 e o lote 3, é esse daqui, ó. Esse é o lote 3 aqui pelo nosso alinhamento. Em loco, lá no local, no dia da visita, foi encontrado a única pessoa que a gente encontrou foi o proprietário desse lote 3, foi quem nos forneceu algumas informações. A gente não disse que estava dentro de um contrato particular, tá? Para evitar maiores dores de cabeça ou algum tipo de retaliação, nós falamos que estávamos a pedido da prefeitura, estávamos fazendo levantamento topográfico apenas da rua, tá? Para evitar maiores retaliações. Bem, então entramos em contato com esse proprietário do lote 3 e ele informou que todos esses lotes estão atualmente ocupados, no sentido de que esse lote da senhorita Cláudia estaria hoje ocupado. No entanto, a nossa principal suspeita é que o lote, deixa eu apagar a PAL por um segundo e trabalhar apenas com a ortofoto.
nós temos a nossa principal suspeita de que esse lote da senhorita Cláudia está localizado aqui entre esses dois lotes, tá? Temos essa construção aqui, temos esse lote com essa construção aqui e temos esse lote, tá? Tomando como referência a pé aérea, a nossa principal suspeita é que o lote esteja entre essas duas edificações, tá? Provavelmente essa, eu vou estar fazendo um polígono aqui. Provavelmente esse polígono aqui do lado direito ou esse polígono do lado esquerdo. Temos que entre esses dois lotes existem mais dois lotes, tá? Então essa é a nossa principal suspeita, tomando como referência a rua 1 e tomando como referência o lote 3, que se encontra nessa região aqui. Que ao colocarmos o lote 3, a gente consegue ultrapassar a rua e fazer a contagem de lotes aqui, tá certo? Então essa aqui, lembrando que essa aqui é a nossa principal suspeita de onde estaria localizado o lote da senhorita Cláudia, tá? Ok, temos como fundamentar, temos como validar essa fundamentação de que esse lote estaria encontrado aqui, porém precisamos do máximo de informações possíveis para estar fundamentando e validando essa localização desse lote, tá? Para isso, eu ainda estou no aguardo da Prefeitura de Angra, se existe uma planta mais atualizada desse local, tá? Eu peço que a senhorita Cláudia também nos envie o RGI, a documentação desse terreno, porque a gente vai ter mais dados e mais informações desse lote. Eu preciso saber o número desse lote, eu preciso saber as medidas que o documento fala a respeito desse lote, tudo isso para estar fundamentando isso daqui, tá? Após o recebimento dessa planta, após o recebimento desse RGI e dessa documentação, a gente vai preparar uma fundamentação para estar podendo entrar em contato com o possível poceiro, tá? Desse lote. Nesse caso, seria necessário mais uma visita em loco e de preferência com a presença da proprietária do lote, né, a senhorita Cláudia, tá, em conjunto conosco, para a gente tentar fazer contato e verificar a situação desse lote aqui, tá? Lembrando que a parte humana, a parte de estar fazendo contato com esse possível poceiro é a parte mais dificultosa. A gente faz a parte técnica, a gente realiza um aerolevantamento, a gente vai a campo, a gente leva os equipamentos topográficos, mas essa parte humana é a mais delicada, digamos assim, tá? Então por isso a gente precisa estar bem fundamentado, levar o máximo de documentação possível, fazer essa análise mais minuciosamente possível para estar fundamentando, tá? Lembrando que por enquanto a gente tem essa suspeita, ainda não temos material suficiente para estar afirmando que esse lote se encontra aqui. Para isso nós precisaríamos de uma planta mais detalhada, precisaríamos do RGI da propriedade, precisaríamos de mais referências para estar validando e fundamentando essa demarcação, tá? Temos algumas características diferentes aqui entre a planta e o que existe em loco. Vou acender aqui a planta novamente, tá? Lembrando que essas ruas aqui, ó, essa rua não existem nessa planta. Algumas quadras aqui, ó, elas não casam certinho, então por se tratar de uma planta muito antiga, nem o rio aqui por enquanto está casando quando eu alinho pela rua, tá? Quando eu estou utilizando a rua como referência, o rio ele não está casando 100%, né? Mas a gente tem que se levar em consideração
a época que essa planta foi feita. Então é isso, essa foi a análise com o material que a gente levantou na nossa primeira visita, tá? Utilizando a planta como referência em comparação com o que existe em loco. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer contato que for preciso. Lembrando que o nosso interesse é localizar esse lote, demarcar esse lote para que a proprietária possa tomar posse, né, do lote de fato e de direito. Para isso a gente precisa fundamentar o máximo possível essa nossa demarcação, tá certo? Bem, então aqui eu encerro esse relatório, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida. Então é isso, tá? JM Topografia e Projetos, muito obrigado. Bem, aqui a gente está vendo a filmagem, tá? Realizada pelo drone da quadra em questão, onde a gente consegue observar todo o bairro, tá? E aí a gente vai passar pelo lote que temos a principal suspeita de que esteja o lote número 26. Aí a gente vê o drone sobrevoando acima do lote 3, que é o lote onde encontramos, né, o proprietário que nos deu alguma informação. E aí eu vou dar um pause. E aí, dando continuidade, esse lote com essa árvore é a nossa principal suspeita. Essa rua que nós vemos no vídeo agora, ela não existe na PAL que nos foi fornecida, tá? A gente está verificando se existe uma PAL mais atual que possa nortear a gente. Quem sabe essa PAL, caso ela tenha o lote 26 descrito, né, possa ser uma ferramenta que a gente possa usar para fundamentar. Aí a gente está vendo a rua 1, tá? A rua 1, essas são as duas ruas verticais que são referência para a gente, porque ela existe em loco e existe na planta, tá? Estamos sobrevoando aí a rua 50. A rua 50 não está asfaltada, estamos sobrevoando agora o lote que é a nossa suspeita de onde esteja localizado o lote 26. Lembrando também que há de se levar em consideração que toda a rua 50, toda a rua 50, caso a gente vá respeitar a legislação ambiental, toda a rua 50, principalmente a região onde está localizado a nossa suspeita do lote 26, ela está dentro de uma área de APP, por estar praticamente do lado da margem do rio. Há que se respeitar pelo menos 50 metros, né, dado a largura desse rio. Há que se respeitar pelo menos 50 metros desse rio sem nenhuma edificação. Portanto, boa parte aí da rua 50 estaria dentro dessa área de APP. Então, há que se levar isso em consideração. Tá, aí a gente vê agora durante a filmagem todo o bairro, né? Todo o bairro. Acima a gente consegue ver a serra. Esse foi o voo que realizamos com drone. Aí a gente consegue ver todo o bairro, né, com a vista para o mar.
O ideal agora é ir em busca dessa planta mais atualizada, porque creio eu que deve haver essa planta, né? A prefeitura asfaltou essas ruas aqui, então eu imagino que essas ruas existam numa PL mais recente, tá? Então esse é o fim do voo. Então agradeço, tá? Esse é o final do vídeo. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida.